O todos é cada um de nós, é cada pessoa. E cada pessoa tem a sua própria singularidade, é potência pura. Temos que romper com o mito de que as pessoas com a síndrome de Down são incapazes de produzir realidades e valores, de serem protagonistas das suas próprias histórias. Costumo dizer que, como pai, serei sempre companheiro de viagem do Tiago, mas a viagem será sempre dele. Convido vocês a assistirem à continuidade da entrevista do Todos na Diferença com Laís e Renato, autodefensores da região sudeste da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E também com a Leide Maia, coordenadora deste grupo potente de autodefensores e autodefensoras. Curta o programa e se inscreva no canal Todos na Diferença, passando a nos acompanhar todas as quartas-feiras. Bom programa para vocês. E, Leide, conta um pouco de você, complemente com algo que você achar necessário. Uhum. Sim, bom, meu nome é Leide, né? Eu sou historiadora e psicopedagoga aqui no Espaço Mosaico, aqui em São Paulo, que é filiada à Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E na federação, a minha contribuição é estar na coordenação, entre outras coisas, né? Mas é estar na coordenação do grupo de autodefensoria da Regional Sudeste, e também estou em alguns momentos na mediação também do grupo, o que é um trabalho que me enche de felicidade, de aprendizado também, que a gente, nesse processo aí, vem no processo de aprendizado constante, né? A gente iniciou esse trabalho da autodefensoria, nessa organização, essa mobilização do grupo, em 2021, lá em agosto de 2021, e reunindo representantes das filiadas aqui da Regional Sudeste, né? A princípio aí com 12 participantes de São Paulo, Minas, Espírito Santo, né? Então nós tivemos encontros aí no segundo semestre de 2021 e ao longo de 2022 inteiro, e estamos aí iniciando em 2023 um trabalho muito rico que vem justamente trazer toda essa discussão com esses jovens aí que fazem muitas coisas, trabalham, estudam com uma potência aí maravilhosa, trazendo essa discussão do que é a autodefensoria, né, que é um movimento que surgiu justamente no sentido de contribuir com esse protagonismo da pessoa com deficiência intelectual, né? Então a gente vem trazendo uma série de discussões sobre cidadania, né, dos direitos e deveres do cidadão, especificamente da pessoa com síndrome de Down, com deficiência intelectual, e junto com isso temas relacionados, o que é o Estado, falamos de democracia, da organização do governo, né, como o governo se organiza. O ano passado a gente trabalhou muito aí com um grupo, temas relacionados à eleição, né, era um ano de eleição que a gente viveu o ano passado, eleições estaduais e a eleição aí nacional, então
A gente conversou muito sobre as eleições, sobre a importância do debate político, da gente conhecer os candidatos, o que é importante levar em consideração, né, da proposta de cada candidato, enfim, estar atento às fake news, que acontece muito, que é um fenômeno aí que a gente vive, enfim, mas saber também o que faz um deputado, o que faz o governador, o presidente, quais são as atribuições de cada um. Então, a autodefensoria, ela é um processo de formação política e cidadã, né? Para jovens, para que eles cada vez mais se apropriem, né, desse lugar de fala e que possa ser uma rede, né, de jovens falando sobre a questão dos seus direitos, nessa defesa mesmo dos seus direitos e isso ir criando um círculo, uma rede virtuosa para que mais jovens também queiram estar nesse debate e jovens e famílias dentro desse debate aí da autodefensoria. E aí o foco nesse ano, né, no nosso grupo e em outros grupos também, é justamente essa discussão da importância dessa rede, né, organizada, mobilizada, que eu acho que a federação tem um papel fundamental, justamente dessa compreensão da história do movimento das pessoas com deficiência, da articulação dessa rede de jovens que tem um potencial enorme e de estar falando por si para outros jovens, né, ocupando mesmo esse lugar de fala e de protagonismo. Então, a gente vai estar discutindo aí esse ano, intensamente com o grupo, essa formação da rede, dessa mobilização, a importância da autodefensoria e essa autodefensoria na prática, né? Tanto o Renato quanto a Laís estão aí envolvidos no grupo da nacional e no grupo da regional, então essa rede é fundamental. Estão também aí participando de várias conversas, né, Laís e Renato, também representando a regional em toda a discussão, em todo o trabalho da federação como um todo. Então, são jovens com síndrome de Down que têm uma participação ativa em todo o trabalho da Federação Brasileira e junto com outros jovens discutindo aí essa questão da cidadania enfim, do papel aí do jovem. Então, a contribuição do grupo é justamente essa, assim, a gente tem um espaço de formação, de discussão, de reflexão, para que cada vez mais jovens, como a Laís, como o Renato, né, e tantos outros que a gente tem no nosso grupo, possam se apropriar, né, desse lugar de fala e desse protagonismo e alçar voos aí para poder romper, né, com o capacitismo que ainda é tão presente na nossa sociedade, né? E eu acho que quebrar justamente é o que a gente conversa também bastante lá no grupo, com esses preconceitos, a gente vai quebrar isso na prática, a gente vai quebrar isso com exemplo, a gente vai quebrar esses preconceitos e o capacitismo com histórias de vidas, com exemplos, com jovens como a Laís, como o Renato, como todos os jovens que estão aí nos grupos, estão fazendo um monte de coisa, estão na escola aprendendo, trabalhando, se relacionando, vivendo a vida como ela é e contando com apoios que são importantes para esse desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo fazendo por si. Por isso que eu acho que o tema desse ano do Dia Internacional da Síndrome de Down ele é muito acertado, né? Com a gente e não para a gente. Então, considerando os apoios que são importantes para esse desenvolvimento, para esse voo, né, vamos dizer assim, mas que o protagonismo é da pessoa, é do sujeito. Então, eu acho que esse ano a gente teve aí uma ação na Paulista, no dia 26, que foi uma ação maravilhosa, justamente reunindo vários grupos, várias pessoas, para ir para a rua e demonstrar. Eu acho que esse grande movimento, essa ação, no sentido desse lema que é fundamental, né? Eu acho que foi muito acertado, com a gente e não para a gente.
É isso. A Leide, a meu ver, disse tudo. Nós vamos quebrar com esse capacitismo, que é a crença de que eles não são capazes de andar com as próprias pernas na prática. Não é apenas reclamando. É lógico, reclamar, reivindicar faz parte, mas temos também que quebrar esse paradigma que é histórico, cultural, que está muito, muito enraizado, infelizmente, ainda na grande maioria das pessoas, né? Eu costumo falar que o principal mito que tem que ser quebrado em relação à síndrome de Down é o mito da eterna criança, né? Que eles são eternas crianças. Se eu trato uma pessoa como uma eterna criança, seja ela quem for, ela vai virar no futuro um adulto criança. Isso independe dessa pessoa ter a síndrome de Down ou não. E esse paradigma é quebrado nas artes, na política, no comportamento, né? E, e é isso. E eu gostaria de fazer, infelizmente, uma última questão para o Renato e para a Laís, para a Leide também. Qual que é a importância para vocês das redes sociais? Né? Porque, afinal de contas, esse programa, a federação, né, atinge a todo o território brasileiro. Então, qual é a importância para vocês das redes sociais? Você gostaria de responder, Renato? Sobre redes sociais, sobre o Facebook, Instagram, vocês estão querendo saber? É, Isso. Isso. é bom compartilhar nossos momentos, né? E publicar no Facebook, o Instagram, e todo mundo vai vendo, né? Sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, enfim, né? Laís, quer falar alguma coisa sobre isso? Bem, em questão de rede social, eu tenho várias. Eu tenho o TikTok, Snapchat, Twitter, Face, Instagram. Eu tenho 2 Instas e 2 Facebooks. Eu sou bem, tipo, popular, né? Eu ganho bastante visualização e like. Então, conta comigo. Eu acho que as redes sociais, né, ela é uma ferramenta muito importante para nós. Acho que justamente aqui, como a gente está aqui se reunindo e podendo levar essa mensagem para muitas pessoas, algo que a gente não tinha possibilidade. E claro que a gente teve algo, a gente teve um impacto enorme negativo aí com a pandemia, mas algo que a gente teve aí, que a gente tem que vai levar aí para a apropriação, né? Eu acho que desses meios também de comunicação e a rede social, ela serve como uma ferramenta fundamental para a gente poder comunicar para mais pessoas e a gente poder chegar mais longe aí com a nossa mensagem, com o que a gente pensa. Quem quiser aí acompanhar todo esse trabalho da Federação e da Autodefensoria, pode seguir lá, Federacão DAO, né? E também Autodefensoria _ BR. E vai poder também acompanhar todo esse trabalho dos grupos de autodefensoria, tanto nacional quanto das regionais, né? E toda essa rede organizada no Brasil inteiro, que está organizada via Federação Brasileira, que hoje já são mais de 50 afiliadas. Então, é muito importante, eu acho que esse trabalho de rede para a gente se fortalecer, poder estar discutindo e se fortalecendo dentro dessas reivindicações, dessas pautas, né? Enfim, para a gente não ter nenhum tipo de retrocesso, porque a gente sabe que a mudança de cultura é algo que é mais demorado. Nós temos um país que é muito avançado em termos de legislação, né? Mas como que a gente consegue fazer com que essa legislação ela aconteça na prática? É uma mudança de cultura.
Então, isso é um trabalho muito artesanal, muito de formiguinha, e nós estamos aqui justamente para isso, para que, com esses exemplos de jovens com um potencial, de muitas coisas, independente da condição, mas contando sim com acessibilidade, com os apoios que são importantes para que se desenvolvam, aprendam. Eu acho muito interessante uma coisa aqui para falar rapidinho. Às vezes a gente pega uma pessoa com síndrome de Down há 30, 40 anos atrás, é como se fosse outra síndrome de Down, e não é. Na verdade, o que mudou, né, é o meio, a sociedade. Então, o fato das pessoas com síndrome de Down estarem, por exemplo, na escola comum, né? Eu acho que o Guga trouxe um aspecto fundamental aí, que é o olhar que eu tenho para a pessoa, né? O lugar que eu coloco a pessoa, isso faz toda a diferença para o desenvolvimento da pessoa, do sujeito. Então, não é a síndrome de Down que mudou, fomos nós, enquanto sociedade, que mudamos, né? Então, quando a gente propicia espaços diversos, que todo mundo esteja ocupando esses mesmos espaços, aprendendo junto com a diversidade, isso vai fazer toda a diferença. Não é só para a pessoa que tem uma singularidade, uma deficiência, mas é para todos, inclusive com a mudança de olhar. E essa mudança de cultura, ela é uma mudança mais lenta do que uma mudança de lei, de legislação, mas nós estamos aí, continuando aí nessa construção, e queremos que todo mundo esteja com a gente nessa construção, acreditando que os espaços são os espaços da diversidade, que a escola tem que ser uma escola para todos, né? Que o trabalho é possível para todos, que para todos possam contribuir, possam trabalhar, gerar sua própria renda, ter sua autonomia, sua independência. Gosto muito, né? Todos na diferença, acho que é isso, todos tendo a possibilidade de sonhar, de viver da forma que entende, que quando a gente fala muito dessa coisa da ser feliz é poder fazer escolhas, né? E eu acho que essa que é a grande questão, né? Não ter essa autonomia no sentido de poder fazer escolhas e ser feliz, eu acho que é isso, escolher o que quer fazer com a sua própria vida. Agradecimentos a Laís, ao Renato e à Leide, da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down.